Falei para a esposa que também teve um vídeo de um rapaz, um garoto, que ele mergulhou também na piscina e morreu. Porém, Deus ressuscitou ele. Porque os médicos falaram, é um milagre. Porque o tempo que esse menino estava lá, também estavam fazendo um churrasquinho, e a criança, Deus cuida das crianças, né? Porque quando Deus tem um propósito, mergulhou, ficou um tempo lá, de repente, o garoto não subiu. Taparam, o bombeiro chegou, levaram para o médico falou, isso é um milagre, porque era para ele estar morto. Está vendo? Deus está cuidando de todos. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos motivos de tantos testemunhos que a própria mídia está dizendo. Eu prefiro pegar os bons, mas os ruins eu ouço também, que servem como alerta para nós. Porque enquanto estamos nessa terra, corremos risco, não é verdade? Porém, o Espírito Santo é maravilhoso, porque ele fica feliz quando a gente vê os irmãos, as irmãs, sendo boca de Deus tremendamente. Isso especifica o quê? Que nós estamos em um local seguro. Quando nós estamos em um local seguro, Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer, a gente que Ele quer. E a gente fica feliz por isso. Porque é muito bom ver Deus se manifestando dentro da congregação, no meio da congregação e dentro de cada um de nós. Isso que é importante. Dentro de cada um de nós. Por quê? Nós estamos às vezes uma hora e meia na congregação, mas depois nós estamos 24, 22 ou 23 horas ou 20 horas fora da congregação. Porém, sendo o tempo do Espírito Santo, é isso que importa. A palavra de Deus, ela vem dizer para nós aqui, em Lucas, capítulo de número 1, diz o seguinte: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já está informado, já estás informado. Então aqui nós vemos Lucas, o médico amado, aonde ele buscou empreender e fazer o conhecimento da vontade de Deus, dos fatos da pessoa do nosso Senhor Jesus, e ele começou a transmitir desde o princípio a palavra de Deus. E ele vem dizendo para esse excelentíssimo Teófilo. Alguns dizem que era uma pessoa muito importante, mas enfim, o que importa, pode ser uma pessoa excelentíssima, pode ser um governador, pode ser alguma autoridade daquela época, mas enfim, o mais importante é o quê? Que ele desejou, ele teve o prazer de contar para esse Teófilo. Então é isso que nós temos que ter nas nossas vidas: o prazer de falar as palavras de Deus, o prazer de anunciar, quer seja para grandes ou para pequenos, para pobres ou miseráveis, para ricos ou drogados, não importa. O que importa é nós anunciar a palavra de Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração.
Pai amado, Deus querido, Santo e Todo-Poderoso. Pai, o Senhor está aí nos céus, nós estamos aqui na terra, reunidos, meu Pai, e estamos aqui mais do que 2 pessoas. A Tua palavra diz, meu Pai, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor se manifesta, o Senhor age. Então, Pai, nós pedimos primeiramente perdão pelos nossos pecados. Venha manifestar, meu Pai, perdoando os nossos pecados. Venha manifestar, meu Pai, no nosso interior, no nosso subconsciente, na nossa mente, nos nossos pensamentos, meu Pai, que muitas vezes não está de acordo com a Tua vontade, porque somos pó, meu Pai. Porém, meu Pai, através do sangue do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, aquele que o Senhor agradou moê-lo na cruz, por amor de nós, Pai, pecadores e miseráveis. Então, através, meu Pai, do poder que há no sangue do Teu Filho, nós pedimos que o Senhor venha nos purificar. Venha cada dia, meu Pai, tirar de nós tudo aquilo que não tem agradado a Ti. Porém, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, começa também, meu Pai, a colocar o desejo do nosso coração. Se o nosso desejo está fraco, meu Pai, fortalece o nosso desejo, para que nós venhamos ser pessoas, meu Pai, que venham a ter da plenitude do Teu Espírito, meu Pai. Porque é bem verdade que nós já temos sim o Seu Espírito Santo em nós, mas nós queremos, meu Pai, transbordar o Teu Espírito Santo. Nós queremos, meu Pai, enquanto estivermos nessa terra, meu Pai, queremos ter experiências, meu Pai, espirituais contigo, meu Pai. Porque o Senhor é aquele que veio, meu Pai, para salvar o pecador, mas o Senhor veio também para fazer dele nesta terra, meu Pai, luz neste mundo. Então começa, meu Pai, derramar dos céus o azeite refinado, meu Pai, e começa agora nessas lamparinas que aqui estão, meu Pai, a nos incendiar com a Tua plenitude, meu Pai, assim como o Senhor tem sido feito, meu Pai, presente até naquela cruz, naquela época, o Senhor verteu todo o sangue do Senhor, meu Pai, para purificar todo pecador arrependido. Então nós também sabemos, meu Pai, que o Senhor não é um Deus de miséria. Então começa a derramar da plenitude do Teu Espírito sobre nossas vidas, para que nós venhamos, meu Pai, se alegrar, meu Pai, porque assim como Estevão, meu Pai, estava sendo apedrejado, meu Pai, estava sendo perseguido, meu Pai, naquele momento, meu Pai, ele estava transbordando da Tua presença, porque o Senhor colocou a Tua presença dele, meu Pai, e a presença do Senhor nele direcionou os olhos dele, meu Pai, para olhar para o alto. Ele não olhou para a terra, meu Pai, ele não olhou para as pedras, ele não olhou para a rejeição, ele não olhou, meu Pai, para tudo que o mundo tem feito com os filhos do Senhor nessa terra, enquanto anda neste mundo, mesmo sendo filhos pecadores, meu Pai, muitos têm desprezado, muitos têm levado pedradas, meu Pai, muitas palavras de ofensa, meu Pai, muitas palavras têm destruído a fé de muitos. Porém, meu Pai, venha, né, renovar nossa fé, assim como os Seus discípulos, meu Pai, pedia, acrescenta a nossa fé, venha acrescentar também a nossa fé, meu Pai. Então venha derramar a plenitude do Teu Espírito sobre a igreja que clama pelo Teu nome, meu Pai querido, porque nós sabemos que quando nós temos a plenitude do Teu Espírito, meu Pai, o Seu Espírito Santo começa a nos purificar de dentro para fora, e as pedradas, meu Pai, não vai fazer nós olhar para elas, as brechadas, meu Pai, o Senhor destrói. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é um Deus, meu Pai, imbatível. Então começa dentro de nós, meu Pai, provocar, meu Pai, como nós viemos ter um desejo de estar somente voltado a Ti, meu Pai, olhar para o céu e governar nossa vida aqui na terra, meu Pai, porém com a Tua presença, meu Pai. Então venha nos inundar com a Tua presença, meu Pai, enquanto nós estivermos nesta casa e de oração, mas também quando nós estivermos no nosso lar, meu Pai, porque lá também nós passamos por situações difíceis, lá também nós passamos afronta, meu Pai, quer seja na rua, quer seja no trabalho, quer seja, meu Pai, onde o Senhor tem nos colocado, tem nos enviado, pedradas estão de todos os lados, meu Pai, porém, meu Pai, nós queremos olhar somente para Ti. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, meu Pai, começa a cada dia nos inundar com a Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Às vezes nós entristecemos, irmãos, por conta da rejeição. Mas se nós for aprender com os discípulos, lá no princípio, Deus estava preparando eles, não é para ser vitorioso. Deus preparou os seus discípulos, não foi para ser aceito pela multidão, não. Deus preparou os seus discípulos para ir até a multidão, anunciar o Evangelho, mesmo sabendo que eles iam ser rejeitados.
mesmo sabendo que o povo ia olhar para eles e falar: é um bando de gente à toa, não tem o que fazer. São pessoas radicais, são pessoas que têm uma mente totalmente diferente desse prazer que nós temos neste mundo. Mas Jesus, ele veio para resgatar o homem do seu mal. Porém os discípulos estavam andando na terra, mas o compromisso que eles tinham para com Deus, eles foram passando de fase. Assim é a nossa vida é feita de processos. Tem momentos que parece que nós não temos fé, tem momentos que parece que tudo que nós estamos fazendo é em vão. Não, meu irmão, quando nós sairmos da nossa casa e adentrar uma casa de oração, quer esteja essa igreja construtivamente em Jesus Cristo, ou onde Deus te enviar, onde Deus permitir que você vá, você tem que ir com o desejo de falar assim: eu vim para ser cheio do Espírito Santo. Porque quando nós ansiamos ter a presença do Espírito Santo na plenitude, nós não vamos olhar para o mundo e falar assim: parece que no nada está bom. Não, o que importa é que nós estamos recebendo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nós não podemos olhar para o mundo. Nós temos que ir até o mundo, mas não olhar para o mundo. Nós temos que ir até o mundo, anunciar o Evangelho para os mansos e humildes de coração e viver uma vida de intercessão por muitos outros. Porém, nós temos que olhar para o céu. Glória a Deus. Porque se nós olhar para o mundo, nós vamos começar a adquirir as trevas do mundo. Agora, se nós olhar para o céu, assim como Estevão, o primeiro mártir, olhou para o céu, o que aconteceu? Deus mostrou para ele o que? Jesus sentado à direita do Pai. As pedras do mundo estavam destruindo a carne dele, o corpo dele. Às vezes pessoas falam coisa para nós que parece que nos machuca, mas nós não podemos olhar para as pedras, nós temos que olhar para o céu. Aquele que olha para o céu não é confundido com as artimanhas dessa terra. Aquele que olha para o céu, ele recebe socorro do céu e tem visão da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para o céu e está sentado à direita do Pai. O Espírito Santo está pairando na terra, e é por isso que nós precisamos da plenitude do Espírito Santo que está na terra. Porque ele disse que eu derramarei em toda a carne. Então nós temos que ansiar. A cada momento que nós meditarmos na palavra de Deus, não deixe o mundo roubar a presença de Deus. Peça para Deus: meu Deus, eu quero a plenitude do teu Espírito. Meu Deus, as coisas estão difíceis aqui na terra. Meu Deus, eu preciso da plenitude do teu Espírito. Eu já sou uma pessoa batizada no Espírito Santo, amém. Porém, meu Pai, eu quero é a plenitude, porque o Senhor não é um Deus miserável. Porque isso que eu tenho tido está ainda sendo causa de muitos me machucar, está sendo causa de muitas afrontas, e eu estou olhando para a terra. Eu preciso da plenitude do seu Espírito para olhar para o céu. Porque assim como o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu, mas ele nunca deixou de olhar para o Pai. Assim como Estevão pereceu, padeceu diante das pedradas, mas a alma dele contemplou as maravilhas dos céus. Então, quando nós começamos a entender que quando nós anunciamos o Evangelho de Deus, nós temos que entender que a maioria vai rejeitar. É a maioria, meus irmãos. O Evangelho é para poucos. E o Evangelho cristocêntrico é para menos ainda. O Evangelho de sedução, artimanha, filosofia é para um pessoal mais grande. Mas o Evangelho da porta estreita, sem atração, é um Evangelho de solidão de homens, mas é de presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós temos que nos alegrar com a presença do Espírito Santo, porque este não mediu esforços para contar
ao excelentíssimo Teófilo. Quem tem a presença de Deus, ele não tem vergonha de Deus. Quem tem a plenitude de Deus, ele começa a ser uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo. Então ele não está preocupado se é o presidente ou se é o cidadão na sarjeta, porque ele sabe que o que importa não é o posto, o título, o que importa é a alma da pessoa. Aleluia. Glória a Deus. Então essa pessoa era uma pessoa grande. E esse Teófilo, e ele diz o que aqui no 4, Lucas 1:4, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. É Deus. É por isso que às vezes eu digo, às vezes não estão dando crédito para a certeza das coisas que já foram informadas lá no passado. Às vezes estão colocando muita atração, estão esquecendo de centralizar o homem, a mulher, o irmão, a irmã, a família, a ser pessoas dependentes de Jesus Cristo. E quando uma pessoa, como diz aqui no finalzinho aqui do Lucas 1:3, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então, Lucas tem um detalhe de dizer que ele estava informando minuciosamente, com detalhes. Ele não estava passando por cima, sabe, enxugando a palavra. Não, ele ia com detalhes. Porque tem revelações da palavra de Deus que às vezes está numa vírgula. É a maneira de ler já muda a revelação. Então ele está tendo cuidado de entregar uma mensagem que as pessoas consigam entender. E quando as pessoas entendem a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus em verdade, é a palavra de Deus dentro de nós, cuidando de nós. Por isso que o ambiente que não tem cuidado com a palavra de Deus, não tem como a pessoa receber a verdade de Deus. Por isso que muitos ficam confusos, ficam perturbados, não tem equilíbrio psicológico. Por quê? Ele fica às vezes sendo uma pessoa atormentada porque ele não conheceu, ela não conheceu detalhes da palavra de Deus, que às vezes, como é que diz? Um pouquinho de sal já tempera, né? Então tem coisa da palavra de Deus que é um pouquinho só, mas que faz uma diferença enorme. E olha aqui no livro de Atos, também escrito por Lucas, pelo menos é o que os estudiosos dizem, e ele vai tratar mais uma vez, olha aqui, Atos 1, também 1. Fiz o primeiro tratado, ó, quem? Teófilo. Olha ele de novo. E o que quer dizer o nome Teófilo? Querido de Deus. Você está vendo? Irmão, irmã, tem um monte de querido de Deus lá fora. Nós não sabemos, mas tem. Por isso que Lucas, ele foi tratar minuciosamente, porque Teófilo não era uma pessoa qualquer. Às vezes nós ministramos ou nós vamos evangelizar, nós não sabemos quem é. Mas se nós tiver a graça de Deus primeiramente e o Espírito Santo conosco, Ele vai nos dar estratégia para ser minucioso, para que este homem ou esta mulher, mesmo sendo grande, seja convencido pelo Espírito Santo. Assim também o mais simples. Deus vai dar estratégia para uma pessoa mais simples compreender o amor de Deus. Mas e quando a pessoa não tem essa graça de Deus? Ela vai com a força dela, com aquilo que ela tem. E Deus usa cada um de uma maneira.
Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, e Deus começa a usá-la, Deus só quer que nós façamos a nossa parte. Porque quem é que convence o homem do pecado e do juízo? É o Espírito Santo. É por isso que nós temos que simplesmente ansiar ter o Espírito Santo. Às vezes nós ficamos preocupados. Veio algum visitante, não ficou, às vezes a gente entristece. As pessoas passam, viram as costas, a gente entristece. Nós não podemos se entristecer, de jeito nenhum. Porque nós não podemos olhar para essas pedradas. Nós não podemos olhar para essas afrontas. Nós temos que olhar para o Espírito Santo. Nós não estamos aqui por causa de pessoas. Nós estamos aqui porque nós queremos a presença do Espírito Santo. Aquele que vai trazer as pessoas é o Espírito Santo. E quem é que vai nos encorajar para ir até as pessoas? É o Espírito Santo. E quem é que vai dar as palavras sedutoras para a alma daquela pessoa? É o Espírito Santo. Então o que nós queremos ter? Somente o Espírito Santo. Aleluia. Porque a obra quem faz é Ele. Aleluia. É Ele que está na terra. Nós somos vasos somente. O que importa é o que está dentro. E se dentro de nós estiver o Espírito Santo, mesmo diante das afrontas, a gente vai estar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Respeitar o tempo das pessoas. Porém, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Atos 1:1, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Está vendo? Vai e ensina. Mais nada. Se não quiser ouvir, não tem problema. Vai para aqueles que querem ouvir. Então ele diz: não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que, no 2, Atos 1:2, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo. Está vendo? Glória a Deus. Aos apóstolos que escolhera. Então tem gente que não tem esse compromisso. Tem gente que não consegue fazer o quê? Fazer e ensinar. Os apóstolos, por isso que eu digo, às vezes tem pessoas que têm títulos, mas quando ele vê essa palavra, ele fala, mas quem tem que ir é o outro. Ele delega, ele não dá à frente, ele não quer ter a responsabilidade, ele quer administrar. Mas ele está dizendo que o mandamento foi dado pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, que Deus escolheu, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Aqui é Jesus, amém? Com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles, por espaço de 40 dias, e falando do que, olha lá, falando do que? Espaço de 40 dias, e falando do que? Respeito ao reino de Deus. Aleluia. Qual que é a preocupação de pessoas que são transformadas por Jesus? É falar do quê? Reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quais as mensagens mais ouvidas? Reino da terra. Meu Deus. Reino humano. O reino de Deus, muitos crentes não estão nem querendo o reino de Deus. Sabia disso? Porque alguns Deus prosperou e ele fala, agora que eu vou gozar a vida,
Ele nem fala, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não, agora que eu estou com a vida. Não, agora que eu aposentei. Não quer. Ele não quer falar do reino de Deus. Porque fala do reino de Deus, quem quer ir para o reino de Deus. Fala do reino da terra, quem quer ficar na terra. Não adianta. A boca fala do que está cheio o coração. Se o coração só fala das coisas da terra, porta de emprego aberta, viagens, não que isso seja errado, geladeira cheia, marido, mulher, filho fora das drogas, tudo isso é importante. Mas tem pessoas que não têm vício nenhum. São pessoas de caráter exemplar, mas está fora do reino de Deus. Você acha que esse Teófilo não tinha um bom caráter? Claro que tinha. Ele recebeu o nome de excelentíssimo. Excelentíssimo não é uma pessoa qualquer. Mas Lucas foi falar para ele das coisas do reino de Deus. Falar de Jesus. E Jesus vem nos ensinando que o reino de Deus é prioridade. E estando no 4, com eles, isso aqui que é lindo. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Olha o que Jesus está dizendo. Glória a Deus. É por isso que eu fico triste quando eu vejo muitos mensageiros, e nós também anunciamos o Evangelho por internet, graças a Deus, hoje está fácil, porque Deus assim permitiu, e eu fico muito triste quando eu vejo mensageiros grandes, pessoas que, e eles não falam para as pessoas ir para a igreja. Para mim, eles estão aprisionando as pessoas na rede social. Porque Jesus está falando para não se ausentar de Jerusalém, do lugar seguro, de um templo cristocêntrico. Por quê? É claro que Deus batiza a pessoa com o Espírito Santo aonde Ele quer, não é? Deus não está limitado aos nossos pensamentos, mas Ele tem recomendações para estar numa estalagem. O bom samaritano levou a pessoa que foi espancada para uma estalagem. Quantas pessoas estão espancadas no mundo? Aí fica assistindo por lives, mas não está no estalagem. Não recebe oração, não recebe, que nem a missionária orou aqui, tocou em mim, porque tem virtude nela também, não recebe a imposição de mãos. Deus cura a distância, mas Deus não tirou esses princípios. Deus não tirou. Não tem toque. A gente vê hoje em dia até o tal do home office lá nos Estados Unidos, diz que isso aí está deixando as pessoas malucas. Viver isolado, assistindo live. Meu irmão, você está se isolando. Você está vivendo isolado neste mundo. É princípio depressivo. Não. Você tem que andar. Você tem que ver a natureza. Você tem que ver os seus vizinhos. Você tem que fazer caminhada. Seu corpo não foi feito para ficar parado. Você tem que olhar olho no olho do seu semelhante, estender a mão, ajudar uma pessoa no semáforo, dar um bom dia, dar um sorriso. Não, as pessoas estão ficando confinadas. Em Jerusalém, o irmão me magoou, não cumprimentou, mas eu estou buscando a presença de Deus. Porque eu vou na casa de Deus para ter o Espírito Santo, para ter a plenitude do Espírito Santo, para suportar o meu irmão que está passando por um processo. São processos na vida de cada um. Mas o Espírito é um só. É Ele que cuida da igreja. Então isso me entristece. Porque tem coisa que Deus não tirou. E se é para cuidar dos princípios, é para ficar em Jerusalém. Não adianta ficar assistindo por live, não. Tem um valor.
Mas só isso não basta. Eu vou pular aqui, outro dia nós meditamos mais, amém? Aleluia. Que diz aqui, para nós terminando, no 7. Olha a preocupação. E disse-lhe, vou ler aqui para não ficar, senão vai ficar sem contexto aqui. No 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha eles perguntando. Eles estavam reunidos, aí eles fizeram essa pergunta. Olha o 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha aí. Então eles estão preocupados com os tempos. Não se preocupa com isso não. Olha o que ele vai dizer. Isso é para nós, amém? Para aqueles que acreditam. Olha o que é importante. Não se preocupa com o tempo. Não se preocupa com o que está acontecendo. Olha onde é que tem que estar a nossa preocupação. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A nossa preocupação é de ter virtude de Deus. Que Deus venha derramar a plenitude do Espírito dele sobre nossas vidas. Para a gente não ter preocupação. É isso que nós temos que ansiar. O desejo nosso é estar cada dia mais grudadinho com o Espírito Santo. E não se preocupe com as pedradas não. Enquanto estiver nessa terra aqui, vai ter pedrada para todo lado. Faz parte. Mas o que importa é o que está dentro. É o que está dentro que venceu o mundo. E se dentro de mim você tiver o Espírito Santo, é Ele que vai nos levar para o céu. As pedras vão ficar aqui. Porém, o Espírito Santo é de cima. Glória a Deus. Então ele vem dizer, em vez de vocês ficarem preocupados, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Não é virtude do mundo. É por isso que nós temos que cuidar. O que o mundo faz, a igreja não faz. A virtude do mundo está entrando dentro de muitas igrejas, mas que Deus nos conserve nos princípios. Aleluia. Para nós ter a virtude de Deus. Aleluia. A virtude do mundo, quando entra dentro da igreja, pessoas não têm o Espírito Santo. E piorou a plenitude do Espírito Santo, porque o que está dentro da igreja é mundano. E não tem comunhão à luz com as trevas. Não tem. A virtude do Espírito Santo é a nossa única oportunidade enquanto estamos nessa terra, amém? Amém. Aleluia, Pai. Que Ele venha ter misericórdia de nós, mas cada dia dentro do nosso interior, nós venhamos ter esse desejo, irmãos, de ter a virtude do Espírito Santo e não se preocupar com os tempos. Não se preocupa. Até os discípulos no momento, oh, Senhor, olha lá o tempo. Deus falou, se preocuparam com isso aí, para quê? Mas tem que preocupar com esse tempo aqui, ó. Esse tempo nós temos que se preocupar. Esse tempo. É esse tempo que nós temos que se preocupar. Porque Deus está cuidando. Ele tem o prazer de cuidar de tempos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos terminar aqui. Que Deus venha ter graça sobre nós, venha derramar graça sobre as nossas vidas e venha se agraciar de nós. Que nós venhamos ter a graça de Deus dentro de nós. Que a graça de Deus é Jesus Cristo. Tem um corinho aqui, escuta isso. Davi falou, eu também posso falar. Davi falou, eu também posso falar o quê? Que o Senhor é meu pastor e nada faltará. O Senhor é meu pastor e
nada faltará. Davi falou, nós também podemos falar. Davi falou, nós também podemos falar. Que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. Pai, não vamos cansar de pedir a virtude do Espírito Santo, porque precisamos. Amém?